TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 26 de novembro. Governo de Transição realiza reunião nesta segunda-feira para a apresentação de relatórios das secretarias municipais. Funcionários da empresa Turp declaram estado de greve, mas suspendem a paralisação prevista para esta terça-feira. Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em comunidades rurais de Teresópolis. Primeira lixeira de reciclagem de Petrópolis é instalada em Itaipava. Hemocentro e hospitais alertam sobre redução na oferta de sangue nesta época do ano. E o diálogo com o objetivo de prevenir e melhorar a qualidade de vida. Bom dia para você que nos assiste, eu sou Hugo Petersen e hoje vamos começar a edição do Correio Petropolitano Debate com o quadro Correio Político. Nesta segunda-feira foi realizada uma reunião entre a atual gestão e a equipe de transição de Petrópolis para a apresentação de relatórios das secretarias municipais. Entre os pontos mais preocupantes estão os recursos do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, o INPAS. A reunião foi realizada com o objetivo de apresentar os relatórios das secretarias municipais da atual gestão. Ainda neste mês, a equipe de transição de Ingo Rames criticou a dificuldade para ter acesso a documentos referentes ao município. De fato, hoje a gente começa a ter acesso a todos os dados, como a gente vem solicitando já há algumas semanas. Então a gente espera que seja o mais transparente possível para que a gente tenha a noção exata de como a gente faz o meu município. Entre os pontos mais preocupantes estão os recursos do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, o INPAS, que retirou recursos para pagamentos de forma irregular. A gente teve aí um bloqueio de 24 milhões, depois um outro tinha 11 milhões para que pudesse pagar a folha. O dos 11 teve um respaldo dos judiciários, 24 nem teve esse respaldo, a gente entende também que é de forma errada, mas a gente está provocando o município e cobrando da atual gestão, deixando claro que a responsabilidade é da atual gestão. Na primeira reunião da equipe de transição do prefeito eleito Ingo Rames com a do atual governo, realizada no dia 5 de novembro, ficou pactuado que os documentos entregues na ocasião seriam analisados e, posteriormente, a equipe da nova gestão faria o requerimento do que julgasse necessário para que possam agendar um novo encontro e pactuar o prazo de entrega dos documentos requeridos. E assim nós terminamos mais uma edição do Correio Político. E o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis anunciou que, após uma reunião com os funcionários da Turp, os rodoviários entraram em estado de greve na última sexta-feira, dia 22 de novembro. E a paralisação, que estava confirmada para meia-noite desta terça-feira, dia 26 de novembro, foi suspensa. Confira. Após reunião extraordinária realizada na sexta-feira, 22 de novembro, o Sindicato dos Rodoviários decidiu optar pelo estado de greve. E esta não é a primeira vez que os trabalhadores da empresa Turp se veem obrigados a interromper o transporte por reivindicação dos próprios direitos. Mas a paralisação que estava prevista para ter início nesta terça-feira foi suspensa após o pagamento dos salários atrasados, que foi realizado no fim da tarde desta segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, todas as medidas formais para que a greve ocorra dentro da legalidade foram tomadas e que notificações foram enviadas para a Prefeitura Municipal de Petrópolis e para a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para que todos os envolvidos estejam cientes dos impactos que a paralisação pode trazer para a cidade. O Sindicato dos Rodoviários ainda informou que o estado de greve seguirá
até que a Turp ofereça uma proposta sólida de regularização dos pagamentos e demonstre compromisso com as normas estabelecidas pela CLT e pelas convenções coletivas, assegurando condições dignas para os rodoviários de Petrópolis. Mas quem sofre diretamente com isso é o Petropolitano. Eu acho péssimo, né? Porque quem precisa trabalhar, como que vai ganhar o pão de cada dia, né? Isso aí que eles têm que verem, né? Eu acho uma pouca vergonha. Parece até que a gente está pedindo um favor que a gente está andando de graça. E é justo, eles trabalham, também tem conta para pagar. Eu acho que eles estão certos, tem que parar mesmo. É o direito deles. Estão certo, né? Mais do que certo. Porque né? Não pagam, né? E a gente precisa receber, né? Por fim, o sindicato ainda pontuou que vai estar em estado permanente de greve e haverá paralisação caso haja atraso nos próximos pagamentos, como o 13º salário, que deve ser pago dia 30 de novembro, o salário propriamente dito, que deve ser pago no 5º dia útil, vale alimentação, com repasse dia 15 de dezembro e vale também no dia 15 de dezembro. O estado de greve será permanente até que a Turp regularize os pagamentos. E policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia deflagraram uma operação nesta segunda-feira para cumprir 5 mandados de busca e apreensão para combater o tráfico de drogas nas comunidades rurais de Teresópolis, na região serrana do estado do Rio. A ação resultou na prisão em flagrante de 3 pessoas e na apreensão de munições, drogas e aparelhos de telefone celular. A operação foi realizada nas comunidades Alto Peão e de Água Quente, em Teresópolis, e contou também com a participação do 30º Batalhão de Polícia Militar e do Ministério Público. E um homem foi preso em flagrante por estupro neste domingo em Petrópolis. O crime aconteceu no último domingo e o acusado é padrasto da vítima. O crime foi praticado neste domingo, dia 24 de novembro, no bairro Vila Rica, em Itaipava. O autor, de 46 anos, teria levado a enteada de 15 anos à força ao banheiro e cometido crime de violência sexual. Após denúncias, o homem foi flagrado pelos agentes da Polícia Civil e foi encaminhado sem apresentar resistência para a 106ª Delegacia de Polícia do município, em Itaipava, e se encontra à disposição da Justiça. E o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e a gente volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas-metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura com o repórter Eric Portela. Então, bom dia, Eric. Como é que vai ficar o tempo nas cidades da nossa região de cobertura nesta quarta-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha só, começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações de como fica o clima e a temperatura para esta quarta-feira. Eu vou pedir para a produção colocar as cidades aqui no nosso telão para que a gente possa acompanhar melhor a situação de cada uma delas. E olha só, em Nova Friburgo, o dia será de elevação na temperatura que deve variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Além do aumento nos termômetros, o dia será de muitas nuvens no céu, mas não chove. Em Teresópolis, a previsão é de sol e muitas nuvens no céu. À noite, o tempo fica mais nublado, mas ainda assim não há possibilidade de chuva, viu? Os termômetros marcarão mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e ventos de intensidade fraca. Os termômetros também passam por ligeira elevação, variando entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Já em Paraíba do Sul, a temperatura passa dos 30 graus, marcando mínima de 17 e máxima de 31 graus. O dia também será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva.
E agora, para finalizar, Hugo, em Três Rios, a quarta-feira será de sol, muitas nuvens no céu, ventos fracos e elevação nos termômetros, marcando mínima de 16 e máxima de 27 graus, como mostra aqui no nosso telão. À noite, o céu estará limpo, viu? É isso, Richard, mais um dia de sol, né, para as nossas cidades de cobertura. Então, muito obrigado pelas informações, Eric. E essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira. E a cidade de Petrópolis vive uma crise na coleta de lixo que piorou nas últimas semanas devido aos atrasos nos pagamentos da Condep, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, como foi denunciado pelo vereador Mauro Peralta, do PMN. O problema se tornou visível na cidade toda, com caçambas de lixo transbordando e resíduos espalhados pelas ruas e calçadas. Em Itaipava, ao longo da Estrada União Indústria, por exemplo, o movimento Unidos por Itaipava, UNITA, revelou que a situação é ainda mais grave, com sacos de lixo acumulados em frente a comércios, restaurantes e supermercados, exalando mau cheiro e a presença de insetos também. O movimento alerta que a falta de limpeza urbana afeta não só a saúde pública, mas também a economia local. Por isso, eles enviaram um ofício à Condep e à Secretaria Municipal de Segurança, Serviços e Ordem Pública, exigindo uma solução imediata da questão. E mesmo com a crise, a cidade deu um grande passo rumo à sustentabilidade. No último sábado foi inaugurada a primeira lixeira reciclável de Petrópolis, na estrada do Catubira, em Itaipava. A instalação é parte de um projeto da OpenSat, junto a outras empresas e instituições, com o objetivo de tornar a cidade imperial um município lixo zero, ou seja, com reaproveitamento de até 90% dos resíduos gerados. A primeira lixeira reciclável de Petrópolis foi instalada no último sábado na estrada do Catubira, em Itaipava. A inauguração da lixeira é parte de um projeto de proteção ambiental idealizado pela OpenSat Soluções, com o apoio da Crasmadeira, Ita Verde, ICM Bio, APA Petrópolis e Nossos Jardins Plantas Ornamentais. É a primeira lixeira de reciclável que Petrópolis está tendo. É um privilégio para a nossa cidade. Quando a gente passa no Petrópolis hoje, a gente vê lixo espalhado por toda a cidade, colocado de todas as formas. E aqui hoje está sendo instalada a primeira lixeira de reciclável. A lixeira foi instalada no viaduto do Catubira, ao lado de uma caçamba previamente revitalizada pela OpenSat, reforçando o compromisso da iniciativa com a limpeza urbana e a sustentabilidade, além de marcar um avanço na conscientização ambiental e no cuidado com os espaços públicos da cidade, tópicos que, muitas vezes, são abandonados pelo governo municipal. Esse é o primeiro passo que a gente está ajudando para a cidade contribuir uma cidade limpa. A lixeira reciclável inédita na cidade possui compartimentos para o descarte correto de papel, plástico, metal e vidro, além de recipientes exclusivos para tampinhas de garrafas plásticas instalados em parceria com a APA Petrópolis. A iniciativa coleta tampinhas que são trocadas por recursos destinados a doações de cadeiras de rodas e ração para animais resgatados pela associação. O projeto do OpenSat, sem fins lucrativos e independente de apoio governamental, começou em 2022, com foco em ações de limpeza, revitalização de caçambas e instalação de câmeras de monitoramento para coibir o descarte irregular de entulhos. Até o momento, 16 locais da cidade imperial foram beneficiados com a revitalização das caçambas e jardinagem. A gente só tem a agradecer e pedir o apoio da população. A questão do lixo não é só um problema da prefeitura. A questão do lixo é um problema de todos nós. Nós temos que trazer essa responsabilidade para cada um. E esse lixo que nós produzimos em casa, o resíduo, a gente agora tem um local adequado para a gente colocar. César Magno destacou a importância econômica do depósito de resíduos em local adequado para parte da população. Traga os seus resíduos, seu lixo, de forma limpa, colocar nos locais certos, porque tem muita gente hoje que sobrevive disso aqui. Ainda de acordo com ele, parte dos resíduos tidos como lixo por muitos podem ser reciclados ou vendidos e convertidos em uma fonte de renda para parte da população. Ele sustenta a sua família, isso aqui que a gente estava jogando naquela lixeira. E hoje a gente pode colocar aqui e reaproveitar
e transformar isso em rendas para famílias menos favorecidas. De acordo com o Pensat, em breve o local onde a lixeira foi instalada no Catubira vai receber melhorias adicionais, como iluminação e uma intervenção artística em grafite, reforçando o compromisso de tornar o espaço público mais limpo e seguro. A instalação da lixeira reciclável faz parte do processo de transformação de Petrópolis em uma cidade lixo zero, ou seja, onde até 90% dos resíduos produzidos possam ser reaproveitados. Uma iniciativa muito interessante, muito importante. E hoje é terça-feira, um dia de tentar ficar milionário. A Mega Sena vai sortear 55 milhões de reais, muito dinheiro, a partir das 8 horas da noite no Espaço da Sorte em São Paulo. As 6 dezenas do concurso 2.800 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está acumulado em 55 milhões de reais. Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos 5 concursos anteriores, conforme regra da modalidade. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, também no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. E olha, gente, falando sobre um tópico super importante, os hemocentros locais que recebem doações de sangue de todo o país celebraram nesta segunda-feira o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi instituída há 60 anos em homenagem à Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue, pessoas que doam parte importantíssima para a vida e salvam até 4 vidas por doação. Marcar a passagem do dia é estratégico para essas instituições, porque o mês de novembro procede às comemorações de fim de ano e às férias, período em que costuma ocorrer uma baixa nos estoques dos bancos de sangue, de acordo com o Ministério da Saúde. O diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osnei Okumoto, alerta para o risco de a oferta de sangue diminuir após o crescimento da procura típica de novembro. Isso porque neste mês pode ocorrer maior demanda pelos hospitais. Segundo ele, além da procura maior habitual em novembro, preocupa especialmente a baixa nos estoques do grupo sanguíneo O positivo. O diretor ainda alerta para a baixa de sangue tipo O negativo, considerado o doador universal, que é mais raro do que os demais grupos sanguíneos. O estoque dos 2 tipos de sangue é considerado crítico em outros estados, como ocorre na maior rede de hemocentros do país, que fica em São Paulo. Em cada doação, o sangue colhido de uma pessoa pode ajudar até 4 pacientes que poderão receber hemocomponentes obtidos com a centrifugação ou o congelamento do sangue doado, ou hemoderivados produzidos a partir do fracionamento do plasma por processos físicos-químicos. O sangue doado é utilizado por pacientes com câncer ou com doenças hematológicas, por pessoas que se submetem a cirurgias de grande porte, operações de caráter emergencial e nas intervenções seletivas. E acompanhando o Dia Nacional do Doador de Sangue e o Hemocentro, os bancos de sangue dos hospitais federais do estado do Rio de Janeiro estão promovendo uma campanha para incentivar a doação nas unidades. As ações estão ocorrendo até esta sexta-feira, tendo em vista que os estoques nos locais estão abaixo da média necessária. Segundo o Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, como as unidades federais realizam cirurgias de grande porte, além de procedimentos de urgência e emergência e tratamentos de doenças oncológicas e hematológicas, é fundamental que os bancos de sangue estejam em nível estável para garantir o pleno atendimento dos pacientes. Os doadores devem cumprir alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 precisam de autorização do responsável, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde e descansado. Não é preciso estar em jejum, mas deve-se evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores e bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas. Também é preciso apresentar documento oficial de identidade com foto. As restrições de doação são para grávidas, mulheres amamentando e pessoas que fizeram tatuagens ou colocaram piercing há menos de 6 meses. A listagem com os locais de doação está disponível no nosso site em tvc16.com.
E o Balcão Online de Petrópolis disponibilizou 33 vagas de emprego nesta semana. As candidaturas devem ser realizadas pela internet e os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br, entre os dias 25 e 29, ou seja, até esta sexta-feira. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam os requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades disponíveis nesta semana estão 2 vagas para gerente de logística, 1 para estoquista, 6 para servente de obras e 1 para vendedor. Vale destacar que as oportunidades são atualizadas semanalmente no site da Prefeitura. E o Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo e na volta você vai acompanhar uma entrevista feita pelo Richard Stolzenburg com o nutricionista Paulo Branco, que vai abordar a prevenção da diabetes, doença que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, atinge atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas, número que representa 6,9% do total de pessoas da população nacional. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O cenário
inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente vai dar início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar a prevenção à diabetes. Nós vamos conversar com o nutricionista Paulo Branco, porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. O Paulo vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo e trazer orientações, falar um pouco sobre a doença e, claro, também sobre os cuidados para a população. Paulo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Você consegue me ouvir? Boa tarde, Richard. Consigo sim, perfeitamente. Maravilha. Paulo, primeiramente queria agradecer a sua presença para conversar aqui com a gente sobre esse tema, um tema importante. A gente acabou de trazer dados aqui, índices preocupantes. E no último dia 14 de novembro também foi o Dia Mundial do Diabetes, que tem aí o objetivo de conscientizar a população. Paulo, e a primeira pergunta que eu faço então, acho que para a gente começar mesmo esse nosso bate-papo, é o que é a diabetes? Então, para explicar de forma bem simples, diabetes é o desequilíbrio entre glicose e a insulina, tá? Então, a insulina é como se fosse uma chavinha ali, que quando ela não está funcionando muito bem, ou não existe essa chave, a glicose, que é a forma mais simples do açúcar, fica circulante ali na corrente sanguínea, né, ocasionando ali malefícios à saúde. Maravilha. E existem também 2 tipos, é isso? Queria que você explicasse para a gente. Existe o tipo 1 e o tipo 2. Qual que é a principal diferença entre elas? Exatamente. Existe a diabetes tipo 1, né, que é a forma ali que o indivíduo já teve essa predisposição, nasceu com ela. Então, muito comum ali bem cedo, né, já na infância, adolescência. Então, tem a diabetes também tipo 2, que aí já devido a fatores, né, do dia a dia, recorrentes a maus hábitos alimentares, também uma carga genética, então existe essa diferença. Então, no tipo 2, geralmente, né, a insulina ali, ela talvez ali oscile em níveis, já na diabetes tipo 1, já não existe mais essa insulina, então a medicação ali já é recorrente. Perfeitamente. E quando a gente pega justamente esse cenário, eu queria tirar uma dúvida que é a seguinte. Nesse caso, tipo 1, a pessoa quando tem esse diagnóstico, ela já começa então o tratamento sendo necessário a aplicação de insulina. No tipo 2, isso pode acontecer também? Varia de acordo com a gravidade da doença? Exatamente. Na tipo 1 já a parte médica já tem que entrar para conseguir ali equilibrar, né, como eu falei anteriormente, esse equilíbrio entre glicose e a insulina. Então já é necessário fazer a medicação, mas nem sempre é diagnosticado a diabetes tipo 1 tão cedo. Às vezes até na fase adulta, a diabetes tipo 1 é diagnosticada. Já no segundo caso, diabetes tipo 2, existem vários níveis, de acordo com cada tipo, né, de paciente, né, de acordo com os hábitos, essa predisposição, né, genético, histórico, familiar. Então, também difere
condições do dia a dia, atividade física, também difere também os hábitos alimentares, sobrepeso e obesidade, que é um predispositor para essas cargas maiores da diabetes. Perfeitamente. Ou seja, a gente vê aí uma preocupação também, né? A gente tem dados referentes, inclusive, ao próprio sobrepeso, inclusive no país. Esse é um índice que tem aumentado gradativamente ao longo dos últimos anos, né? A obesidade também é um outro fator aí importante, como o Paulo acabou de comentar aqui com a gente. E, Paulo, aí a minha pergunta é, a partir desse momento que a gente tem aí uma população com um aumento né, do peso, inclusive chegando aí para um sobrepeso, obesidade 1, enfim, a gente sabe que existem ali os níveis. Quais são os cuidados, por exemplo, que devem ser tomados? Existe uma diferença de cuidado de um para outro, por exemplo, da tipo 1 para tipo 2, e ela também pode variar conforme justamente essa taxa de glicose no organismo? A gente vê o aumento mesmo, né, do sedentarismo, né, principalmente crianças, adolescentes, né, o aumento do consumo de industrializados, ultraprocessados, bebidas açucaradas, né, mas a gente também tem que sempre explicar que não é só o açúcar, e é um predispositor para a insulina, também as farinhas brancas, né, os refinados, alimentos até mesmo salgados, ultraprocessados, e o excesso de gordura, né, que aumenta as taxas de sobrepeso e obesidade no grau 1, 2 e 3 e adiante. Então, não existe uma diferença tão grande, né, para o tratamento e adequação do diabetes tipo 1 e 2. É mesmo aumentar o consumo dos alimentos naturais, né, a ordem dos ingredientes, né, de consumo também é de suma importância. Então, procurar ingerir primeiro alimentos, né, fontes de proteína, fibra, gorduras boas, e em seguida os alimentos ricos, né, em carboidrato, né, especialmente carboidratos complexos. Então, a gente tem um nível, né, de índice glicêmico, o açúcar simples, né, que é o açúcar de mesa, né, depois os carboidratos complexos, aí por em diante fibras, depois proteínas e gorduras que achatam essa curva de carga glicêmica. Então é mais importante olhar o prato como um todo, como carga glicêmica, do que propriamente dito o índice glicêmico. E a partir do momento, né, que você ficou em jejum mais de 4 horas em diante, né, ter muito cuidado para aquele primeiro alimento, aquele ao acordar ou a partir do momento de um jejum um pouquinho mais estendido, né, indicado fazer primeiro o consumo da proteína ou fibra ou gorduras boas para depois o carboidrato. Então, de forma estratégica, né, esse carboidrato, o açúcar mais simples, sempre tem que vir, né, por último, de forma estratégica, ali, após uma refeição completa e equilibrada. E aí, aproveitou esse gancho, inclusive, para que você acabou de comentar, Paulo, sobre, primeiro, o café da manhã. Então, ele é um período de alimentação importantíssimo. E segundo, esse período muito extenso entre uma alimentação e outra, então, por exemplo, não é recomendável. Não é recomendado, né? A gente sempre prioriza fazer de 4 a 5 refeições ao dia, quem sabe até 6. E o café da manhã é o período que a gente faz a próxima refeição de um jejum mais estendido, que é o momento que a gente está dormindo ali, fez 7 a 8 horas, né, de jejum, em média, até mais um pouquinho. Então, aquele primeiro alimento, primeiro ingrediente é muito importante para o diabético, principalmente, tá? E aquele momento, após acordar e até fazer a primeira refeição, até 1 hora depois é o ideal, não passar disso também, para os níveis, né, de açúcar do sangue também não despencarem. Então, assim, é muito importante ter o cuidado, ter a atenção a esses momentos específicos, por isso que é muito importante o auxílio de um nutricionista, um profissional, né? O indivíduo que não tem acesso ao nutricionista, né, pode recorrer à saúde pública também, lá ele vai ter orientação, muitas vezes até do nutricionista mesmo,
Então, eu sempre costumo dizer, nunca é tarde demais para você, né, ter acesso à informação e principalmente, né, quando está relacionado à sua saúde. Com certeza. Paulo, falando ainda um pouquinho para a gente caminhar aqui para esse fim desse nosso bate-papo, a gente vê também aí algumas questões, por exemplo, fiz o diagnóstico. A gente citou aqui, né, para uma alteração aí, principalmente nos alimentos que são consumidos. Que dica você pode dar justamente para esse período de transição? Porque parece realmente muito difícil, né? A pessoa, às vezes, que está acostumada com alimentos muito açucarados, ultraprocessados, e de repente precisa fazer essa transição. Como que você, por exemplo, também passa essas orientações para que esse processo seja mais fácil, digamos assim? A partir do momento que o indivíduo recebeu o diagnóstico, primeiramente ter, né, a cabeça tranquila, né, tendo ali o auxílio de um profissional, ter calma, buscar informação. E a partir desse momento, não existe nenhum tipo de restrição excessiva, apenas se adequar aos alimentos. Por exemplo, eu vejo muito terrorismo com frutas, por exemplo, para o diabético, né? O profissional de saúde nunca vai desestimular alimentos in natura, frescos, frutas, por exemplo, mas o diabético ele vai precisar ter uma atenção maior para o momento que colocar aquela fruta, que é uma fonte de frutose, que vai ser convertida em açúcar de certa forma. Então, essa fruta ela pode ser bem-vinda demais, mas em momentos específicos, né? Hoje a gente vê muita confusão, né, no mercado, vários tipos de açúcar diferentes, demerara, mascavo, orgânico. Então, a gente sabe que não existe uma diferença significativa entre esses tipos de açúcar. Então, a melhor maneira mesmo é restringir eles e fazer a base da alimentação do brasileiro, que cada vez está sendo menos feita, que é o prato tradicional, que é o arroz, o feijão, uma proteína magra, vegetais do grupo 2 e 3, que são os legumes, folhosos, praticamente à vontade no prato desse indivíduo, né, buscando ali evitar ultraprocessados, bebidas açucaradas, refrigerantes, suco de caixinha, suco em pó, né, evitar ali doces industrializados. Até agora, nessa época de Natal, por exemplo, que, né, vem mais à mesa esse tipo de ingrediente, panetone, né, vem ali as sobremesas, vem ali a rabanada. Então, buscar o equilíbrio, essa é a chave, né? Então, fazer ali 95% da alimentação bem feita, 90%, 95%, e esse restante de momentos super estratégicos para que não haja esse pico, né, de insulina e posteriormente, pico de glicemia e posteriormente insulina. Tá? Essa é a chave mesmo do sucesso. Tá certo. Paulo, acho que é importante a gente só salientar para a gente fechar aqui, então, assim, essa nossa entrevista, os riscos também desse não tratamento, desse não acompanhamento. Quais podem ser eles? A informação, como eu falei, é muito importante. Então, esse acompanhamento do profissional, né, o nutricionista, o médico, em alguns casos. Então, a gente já vê casos, principalmente de diabetes tipo 2, de remissão total, né, da doença. Então, o tratamento tem que ser precoce, né, esse olhar mais para você, né, o diabético ele tem algumas questões, né, de cicatrização, por exemplo. Então, o cuidado, principalmente os membros mais longínquos, né, pés, mãos, sempre estar olhando para ver se não tem nenhum tipo de machucadinho, né, ficar muito, ter um olhar muito maior para a ingestão hídrica, que é um dos fatores, né, a ida maior ao banheiro, o cansaço, né, são alguns sinais que a gente já consegue também, já para quem não tem um diagnóstico também, buscar informação, esse cansaço excessivo. Então, são alguns fatores que a gente tem que ter uma atenção maior. E o profissional da saúde vai conseguir investigar através de exames rápidos, a gente já tem na rede pública, por exemplo, glicemia
em jejum, por exemplo, exames também um pouquinho mais aprofundados, né, que é a coleta do sangue, para investigar ali hemoglobina glicada, por exemplo, que é a média dos últimos 3 meses, e aí o profissional já vai ter mais ou menos uma ideia do que se trata, e aí o tratamento, quanto antes, melhor, né, para a gente conseguir, né, informar esse paciente e para saber lidar melhor com a doença. Perfeitamente. Paulo, queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, principalmente sendo um feriado, eu sei que é no meio da semana, mas é um tema importante também. Obrigado também pelas orientações e o espaço está aberto aqui para uma nova entrevista. Eu que agradeço, Richard, e faço o convite, né, para sempre buscar a orientação de um profissional nutricionista, né, em todas as esferas, todas as esferas da vida mesmo, de fato. Obrigado mais uma vez, Paulo Branco, conversando com a gente ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate. E assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, um bom feriado para você. E amanhã, quinta-feira, meio-dia, a gente volta ao vivo. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.